Ele era um gamer suado que morre para um furry, mas reencarna para jogar um game onde desbloqueia suas habilidades SS Rank e arruma uma namorada. Akira é um habilidoso gamer no Japão moderno que adora jogar e às vezes fica um pouco competitivo demais. Um dia, parado no semáforo, uma van enorme para na frente dele e um homem gigante e enfaixado sai. Esse homem começa a andar na direção de Akira e uma contagem regressiva se inicia. De repente, o Truck-kun vem em seu resgate e tenta reencarnar o Brutamontes, mas o gordinho faz o impensável e manda o Truck-kun de Ishikai para outro mundo em vez disso, antes de correr em direção a Akira com um soco massivo. Felizmente, Akira é rápido. Ele se esquiva do soco e evita um golpe no chão. Pensando rápido, ele pega uma bicicleta e pedala furiosamente pela calçada, com o grandalhão o perseguindo. Akira então decide se esconder em um prédio antigo e arma uma armadilha para enganar seu perseguidor. O gorila entra no prédio, procurando por Akira. No entanto, como parte do plano de Akira, o gorila tem dificuldade em navegar pelo prédio antigo por causa da sua bunda gorda. Mas para surpresa de Akira, o gorila salta por uma parte quebrada, revelando uma agilidade inesperada. O gorila continua subindo, arrombando uma porta e caindo em uma armadilha, com um tanque de água caindo em sua cabeça. Akira acha que pode ter vencido essa batalha, mas o Brutamontes emerge da nuvem de poeira, machucado e espancado, e enquanto sua cabeça começa a sangrar, ele se prepara para um de seus saltos explosivos novamente, mas Akira prevê esse movimento dele e pega um cano de metal bem quando o Brutamontes salta. Akira antecipa o movimento e usa um cano de metal para empalar o gorila, usando o próprio peso dele contra ele, o que leva à morte do gordinho enquanto ele cai no chão. Lembrem-se, crianças, sempre humilhem os outros sobre o peso para que sigam uma boa dieta, percam peso e peguem suas mães. Em um breve momento de triunfo, Akira pensa que venceu, mas uma peculiar mulher-gato aparece atrás dele. Do nada, o cronômetro de 5 segundos reaparece, e a Furry atira um buraco enorme, caindo no chão e sangrando. Akira descobre da Furry que ele estava no bairro dela e sai como um verdadeiro gangster. Akira acordou em uma sala estranha, cheia de pessoas que pareciam tão confusas quanto ele. Ele olhou ao redor e viu que suas mãos estavam algemadas. No palco, uma criatura meio humana, meio animal estava falando. Ela disse a todos que eles eram basicamente fantasmas para o mundo exterior, e que eles tinham que jogar esse jogo quer quisessem ou não. Eles não tinham escolha. Akira achou que soava muito como o jogo do Lula, quando de repente um cara grande e mal encarado marchou até o palco e mandou a mulher Furry ir embora. Ele disse que era inteligente demais para jogar os jogos dela, mas a mulher Furry apenas transformou a mão em um canhão e o explodiu, abrindo um buraco em seu estômago. Ele morreu ali mesmo. Todos surtaram e começaram a procurar uma saída, mas a mulher Furry disse para eles relaxarem. Ela disse que não era a única com superpoderes. Segundo ela, todos eles haviam recebido poderes especiais de um grupo sombrio que queria testá-los em humanos. Eles queriam transformar esses poderes em armas para vender para o exército. Ela explica a eles que as algemas que eles estão usando atualmente irão reprimir temporariamente seus poderes. No entanto, há uma reviravolta. Após uma rápida contagem regressiva de 5 segundos, as algemas ficam magicamente verdes, concedendo-lhes a liberdade de liberar suas habilidades únicas. Aproximando-se de Akira, ela menciona com confiança que sabe muito sobre ele e todos os outros, chamando casualmente cada jogador pelo nome e compartilhando alguns detalhes que descobriu mais cedo. A curiosa Yuri, uma garota loira provavelmente ligada a Akira, pergunta por que eles foram escolhidos. A Furry responde casualmente, dizendo que foi totalmente aleatório, surpreendendo a todos. Uma garota chamada Young aparece de repente no palco, sinalizando que é hora de todos irem para seus quartos para batalhas individuais. A Furry enfatiza a importância de praticar em seus quartos e, com um movimento dramático, abre um buraco na parede para guiá-los em seu caminho. Akira entra em seu quarto, onde encontra tudo o que precisaria e até suas algemas são destravadas para que ele possa testar suas habilidades. Ele se senta na mesa à sua frente e encontra uma folha de papel com várias instruções, como o fato de que as batalhas individuais só terminarão se uma parte ficar inconsciente, admitir a derrota ou for morta no processo, e também o direciona para um envelope próximo, dentro do qual suas habilidades são explicadas. Akira de repente ouve um estrondo alto do lado do quarto e percebe que os outros jogadores já começaram a testar suas habilidades, o que o assusta um pouco, mas ele abre seu cartão e fica chocado ao ver a habilidade estranha que ele obteve. De acordo com as informações em seu envelope, o poder de Akira é se transformar em qualquer coisa que seus inimigos acham que ele é. Para ser honesto, ele não tem nenhuma habilidade natural, mas se seu oponente acha que ele tem, uma ilusão aparece e ele realmente tem essas habilidades. Ele entra na sala de aula ainda algemado para a primeira batalha. Lá dentro, ele vê um viciado sentado em uma mesa acenando com um bastão. O vilão olha para Akira e diz que se ele valoriza sua vida, ele deveria desistir quando a luta começar porque suas habilidades são muito perigosas. Akira não se assusta e o desafia,
dizendo ao vilão para dar o seu melhor. De repente, um cronômetro de 5 segundos começa a rodar. Quando ele acaba, suas algemas são retiradas, o que marca o início da batalha. O vilão avança rapidamente contra Akira, e seu bastão se transforma em uma espada, lançando uma barragem de ataques. Akira, por outro lado, desvia de todos os ataques com facilidade. O problemático continua atacando, quebrando mesas e danificando toda a sala de aula. Em resposta, Akira se move rápida e habilmente, desviando dos ataques e até jogando uma mesa em seu oponente como último recurso. O delinquente corta facilmente a mesa antes de avançar e cortar a cadeira em sua mão em pedaços, mas Akira consegue afastá-lo antes de jogar um monte de mesas nele e sair correndo da sala como um covarde. O delinquente o segue para uma sala, onde Snoop Dogg parece estar fumando. Ele entra na sala, mas Akira imediatamente joga uma vela nele, antes de usar um desodorante junto com um isqueiro para criar um lança-chamas improvisado que ele usa no delinquente, fazendo-o cair para trás. O delinquente, no entanto, joga um pedaço de metal no isqueiro, quebrando-o antes de se levantar, e diz a Akira para desistir, pois sua sacola de truques acabou, enquanto ele corta as caixas, finalmente encontrando Akira parado atrás dele. Virando-se, ele olha para Akira, que lhe dá um sorriso, e informa ao ofensor que a única razão pela qual ele não está usando seu poder é porque seria muito arriscado. Após um breve período de surpresa, o delinquente diz a Akira que sabe que ele está blefando, e usa sua espada para atacá-lo. Akira o informa, no entanto, que ele já viu a Furry usar uma habilidade semelhante enquanto ele está atacando. Os poderes de Akira são finalmente ativados quando o ofensor sutilmente começa a acreditar que Akira pode possuir a pistola. Ele então simplesmente obtém uma pistola e a usa para atirar no ofensor, jogando-o contra a parede. Akira se aproxima dele e aponta sua arma para ele, dizendo que ele deveria se render, e quando o delinquente percebe que não há saída, ele acaba admitindo sua derrota, o que resulta na primeira vitória de Akira. Ele sai da sala enquanto suas algemas são trancadas novamente e começa a andar por um corredor de volta para seu quarto, onde encontra Yuri, sendo escoltada por um monte de guardas. Yuri não tinha intenção de participar desse jogo enquanto estava em sua cela, então ela nem sequer olhou para o envelope por muito tempo. No entanto, quando foi revelado que ela lutaria em seguida, ela o verificou e descobriu que seus poderes permitiam aumentar muito o alcance de suas habilidades físicas. Ela escolhe testá-lo em uma parede, e para seu espanto, a parede desenvolve uma cratera massiva, chocando-a também. Ela imediatamente tenta nos pesados portões de metal que foram instalados em seu quarto, mas não importa o quão forte ela soque, ela não consegue abri-los, então ela se deita mais uma vez e reflete sobre sua vida miserável até agora. Ela finalmente tem a oportunidade de brilhar quando é levada para a arena de combate e vê um homem feio e gordo que se parece com um moderador do Reddit em sua frente, mostrando apenas sua cueca. Ela o acha assustador só pela maneira como ele a olha, e fica ainda mais assustador quando ele diz que pode sentir as emoções de alguém apenas cheirando-as. O gordinho se lança em Yuri assim que o cronômetro de 5 segundos acaba. Yuri salta no ar e é parado em seu caminho por um chute rápido no rosto. Mas isso não impede a bola de gordura de persegui-la. Mesmo com a boca sangrando, ele começa a dizer que gosta do cheiro dela e que sabe exatamente o que ela está pensando. Como ele sabe que ela já está desconfortável com ele, ele decide intensificar as coisas. Ele se despe na frente dela e a faz cobrir o rosto enquanto ele se aproxima e tenta socá-la, mas ela consegue evitar o golpe. Mas antes que ela perceba, ele a joga em um mata-leão e exige que ela conceda a luta. Teria me matado, juro por Deus, mas sua verdadeira habilidade especial deve ser seu odor corporal fétido e mofado. Para chocar o gordinho, Yuri simplesmente agarra seu braço e o quebra ao meio, demonstrando sua extrema força mental e provavelmente tendo o nariz entupido. Com um soco rápido no chão, ela cria uma cortina de fumaça, que ela usa para aparecer atrás dele. Ela então desfere uma poderosa combinação de 3 socos, finalizando o tolo gordo e vencendo a luta. Após sua batalha terminar, Akira também é chamado, pois a segunda rodada de batalhas está prestes a começar, e ele é escoltado por uma sala cheia de um monte de pessoas, incluindo o delinquente Yuri, um cara com cara de macaco e um cara de cabelo azul. O anúncio é feito de que a próxima batalha seria um 5 contra 5, e eles têm 5 horas para se preparar para ela. Akira entra na sala e senta-se entre seus colegas, enquanto o homem macaco de repente começa a falar e decide atuar como o anfitrião de sua equipe. Ele diz a eles que agora eles estão na mesma equipe, então eles devem contar suas habilidades uns aos outros, pois assim eles poderiam sinergizar melhor uns com os outros nas próximas batalhas de equipe. Todos ainda parecem tensos, mas o macaco parece ser um idiota extrovertido que acha que todos deveriam conversar uns com os outros porque é divertido. Para constar, não é. De qualquer forma, ele começa a falar sobre seus poderes primeiro e revela que sua habilidade real é que ele pode transformar qualquer botão normal em uma corda.
Uau! Que habilidade excelente! Talvez ele possa usá-la para acabar com essa piada se enforcando. Saindo com outras pessoas, quero dizer, porque este definitivamente não é o grupo em que ele pode prosperar. De qualquer forma, isso pelo menos os alivia, pois eles começam a se apresentar e até suas próprias habilidades, o que Akira acha uma dinâmica muito interessante. O delinquente revela que sua habilidade é converter um bastão normal em uma espada, o que parece ser uma habilidade muito básica, mas tenho certeza de que ele está escondendo algo. Quando Yuri revela a eles que ela pode multiplicar seus atributos físicos por múltiplos de si mesma, Akira se pergunta se esse limite se aplica apenas à sua força ou se ela também é capaz de multiplicar seus traços físicos. Quando ela responde sinceramente que está genuinamente sem noção, Akira pede a ela para pular o mais alto que puder. Levantando-se, ela se lança no ar com tanta força que quase atinge o teto, mas ela se detém com graça e cai de volta. O homem de cabelo azul revela que tem a habilidade de ficar invencível por 2 segundos, durante os quais ninguém e nada pode machucá-lo. No entanto, ele também declara que não usará essa habilidade porque é um homem de virtudes e sente que essa habilidade foi apenas dada a ele, não algo que ele conquistou, alegando que nunca foi sua habilidade em primeiro lugar. Quando a vez de Akira finalmente chega, ele entende que, como todos mostraram suas habilidades, ele também deve revelar a sua. O problema é que seu poder é inútil se os outros descobrirem que ele só pode obter o poder secreto quando eles acreditam erroneamente que ele já o possui. Isso pode se tornar problemático mais tarde no jogo porque eles podem facilmente derrotá-lo sem lutar, já que eles já sabem que ele não tem habilidades especiais e podem derrotá-lo sem pensar. Após pensar um pouco, ele finalmente responde dizendo que, como a mulher furry, seu poder secreto é transformar sua mão em um canhão, o que surpreende os outros. Logo, enquanto eles são levados para o ringue para sua partida de 5 contra 5, todos parecem maravilhados com sua incrível força. Ao chegarem a um ringue massivo, todos eles escaneiam seus rivais. Assim que estavam decidindo um plano, a Furry os interrompe pelo microfone para dizer que cada equipe competirá contra outra, com a vencedora da rodada sendo a equipe que vencer 3 vezes. Isso totalmente arruína quaisquer planos que qualquer equipe possa ter tido, porque eles assumiram que seria todos contra todos os inimigos de uma vez, em vez de um por um. Eles não tiveram que mostrar suas habilidades para ninguém, o que significa que apenas Akira se beneficia disso. Ele sorri para si mesmo, sabendo que conhece as habilidades de todos, mas ninguém sabe do que ele é capaz. A primeira partida é contra uma garota que está enrolada dentro de um cobertor porque está sentindo muito frio, mas no mundo de hoje, clickbait é tudo, então mesmo que ela tenha hipotermia, ela não vai usar muitas roupas. Enfim, Appleman decide ir primeiro do time do Akira. No começo, a mulher tenta usar seu charme para fazer o macaco desistir do anel, achando que ele tem cérebro de macaco. Mas o macaco é uma raposa esperta, que começa blefando sobre suas próprias habilidades antes de dizer que não quer usar isso para destruir uma moça tão bonita. Em vez disso, ele escolhe jogar suas cartas com dado e sugere um cara ou coroa como forma de apostar. Essa é uma ótima decisão porque ele diz a ela que se der cara, ele sai do ringue e ela ganha. Se der coroa, ela sai do ringue e ele ganha. A habilidade dele é basicamente inútil e ele nunca conseguiria vencê-la numa luta justa. Essa é uma estratégia incrivelmente inteligente porque mudou as chances de ganhar de 0 para 50%. Seus companheiros de equipe aplaudem enquanto ele joga a moeda para o alto, mas antes que ela possa cair nas mãos dele, várias adagas de 2 gumes que a vadia aparentemente tirou do traseiro o apunhalam pelas costas. Ela diz a ele que não estava animada em perder e pede desculpas por não esperar o cara ou coroa. Sem demora, o macaco desaba no chão e morre instantaneamente. Yuri fica em choque total com o que vê, e Akira e o delinquente ficam perplexos com o motivo de a garota mal ter movido as mãos antes de um grupo de adagas se materializar do nada, deixando-os completamente confusos sobre quais são seus verdadeiros poderes. Quando a próxima rodada começa, os médicos entram no ringue, examinam o homem macaco e o declaram morto, descartando seu corpo. O Hulk e um nerd vão se enfrentar na próxima luta. O delinquente adverte o Hulk a ter cuidado, apontando que a pequena nerd parece impassível com o fato de que ela enfrentará um monstro grande e obeso. Quando o Hulk entra no ringue, pronto para esmagar, a garota permanece incrivelmente calma. A garota levanta a mão como se estivesse em uma aula, assustando o Hulk, que fica na defensiva, pensando que ela vai atacar. Em vez disso, ela admite a derrota, dizendo que não pode vencer, e salta do ringue como um coelhinho fofo. A contagem regressiva de 5 segundos aparece, e assim que o contador termina, o Hulk corre em direção à garota em velocidade máxima, apostando na esperança de que ele possa pegá-la desprevenida com suas habilidades. Enquanto a equipe do Akira comemora a vitória gratuita, a psicopata do lado oposto agarra a garganta e começa a apertá-la como se estivesse tentando espremer limonada de limões. Felizmente para a nerd, uma das garotas de touca entra no ringue, garante à psicopata que ela vai vencer
e a impede de enlouquecer completamente. Akira diz à ofendida para sempre ter cautela enquanto ele entra no ringue do lado dela. Ambos entram no ringue e após uma contagem de 5 segundos, cada um assume uma posição. A garota usando a touca tira um estilingue e o delinquente puxa seu bastão. Ela imediatamente atira uma pedra no delinquente, que tem reflexos incríveis, e usa seu bastão para desviar a pequena bola para o lado, o que choca a garota de touca. Surpreendentemente para todos, a bola imediatamente se transforma em uma esfera gigante, que cai no chão, criando uma pequena cratera. O delinquente percebe que o plano dela é usar suas bolinhas de gude e criar uma grande bola de demolição no final que possa esmagá-lo, mas ele diz a ela que não vai deixar isso acontecer. Ele imediatamente converte seu bastão em uma espada, surpreendendo a garota, enquanto ele começa a correr em sua direção com toda a força. Ela imediatamente atira outra bolinha de gude nele, mas ele consegue desviar também, o que a faz entrar em pânico, pois ela simplesmente joga 3 bolinhas de gude de uma vez nele. O delinquente, no entanto, desvia de todas as bolinhas de gude, assim como eu desvio das minhas responsabilidades. Antes que ele possa recuperar o equilíbrio, a garota atira outra bolinha de gude direto nele desta vez, mas para a surpresa de todos, ele consegue cortar a esfera gigante inteira. Isso faz Akira perceber que a habilidade real do delinquente não é converter um bastão em uma espada, mas sim a capacidade de cortar tudo que vem em sua direção. Isso é um grande choque para a garota de touca, que basicamente está em desvantagem em termos de habilidade contra esse cara, pois ele diz a ela para desistir, pois ela não pode vencê-lo. Ela, no entanto, pensa em enfrentar a psicopata depois de sua derrota e decide lutar, tira um monte de bolinhas de gude dos bolsos e joga todas de uma vez em direção a ele. Ele consegue desviar de todas elas com bastante facilidade, mas então percebe que todas as bolas gigantes não o cercaram, enquanto a única chance que ele tem é correr em direção à própria garota e resolver esse problema na raiz. Agora que ele está encurralado, ela diz a ele que esta é sua última bolinha de gude e a joga nele, enquanto ele ainda consegue cortar a bola gigante em 2 pedaços, mas acontece que a garota de touca é mais esperta do que demos crédito a ela, pois ela mentiu para ele sobre a última ser sua única bolinha, e na verdade ela tinha outra, que ela tenta atirar no delinquente. Todos acreditaram que a luta tinha acabado, mas de repente a alça do estilingue quebrou, enviando a bolinha de gude voando em uma direção diferente. Ela entende que ele quebrou seu bastão ao meio assim que a enorme bola estava na frente dele, usando um dos pedaços quebrados como uma faca de arremesso que cortou seu estilingue. O criminoso apenas se aproxima dela e exige que ela desista. Ela responde com um simples sorriso, dizendo que ele deveria ter prestado atenção. De repente, uma bolinha de gude rola em sua direção e cresce em uma bola maciça, esmagando suas bolinhas menores em fragmentos minúsculos. Ele desmaia completamente com elas, e a garota de touca é declarada vencedora. Assim que ele acorda, Akira, que está de olho nele, o informa que ele perdeu a luta porque estava confiante demais e tinha a capacidade mental de um guaxinim que come guiz de cera. Depois disso, Akira se aproxima do palco enquanto a próxima luta é anunciada, e o NPC Magricela se aproxima do lado oposto, parecendo extremamente aterrorizado. Embora os companheiros de equipe de Akira o avisem que se eles não vencerem, não avançarão nesta rodada e poderão até ser mortos, Akira está confiante de que o grupo que os força a lutar não os matará por conta própria, e se eles forem feridos, eles lutarão para salvar suas vidas para que possam continuar competindo. Ele determina que determinar as circunstâncias que se encaixam em suas habilidades será seu principal objetivo para o dia. Ao entrar no ringue, ele se lembra da nota dentro do envelope, que afirmava que suas habilidades eram o que quer que a outra pessoa acreditasse que fossem. Ele não sabe quem é considerado a outra pessoa, o que é o problema com essa afirmação. Ele sabe que seus companheiros de equipe o veem como um canhão, então ele olha para todos eles primeiro. No entanto, nada muda, e ele percebe que eles não são a outra pessoa. Olhando para o NPC que parece perdido e assustado, Akira decide tentar novamente. Virando-se imediatamente, ele diz ao delinquente que sua arrogância pode fazê-los perder a batalha e implica que ele o vê como um inimigo. O ofensor fica assustado e instantaneamente transforma sua mão em um canhão. Ele atira perto dele, assustando-o terrivelmente, e depois diz que foi tudo uma brincadeira. Sabendo que ele e sua equipe agora acreditam que Akira possui a habilidade de canhão, ele se vira para encarar o NPC. Ele olha para todos os membros fora do ringue primeiro, mas nada muda. Finalmente, ele se vira para encarar o NPC, momento em que sua mão instantaneamente se transforma em um canhão. Ele atira no NPC para acabar com a luta imediatamente, mas o NPC se abaixa em terror e toca o chão, negando totalmente seu ataque e tirando o canhão de sua mão. Ele dispara seu canhão no NPC mais uma vez, mas é bloqueado novamente e seu canhão desaparece. Depois de atirar algumas vezes, Akira sabe que não é assim que ele vai vencer. Então ele joga seu sapato nele antes de sair de trás e dizer a ele para parar e levantar as mãos. Quando Akira percebe que pode parar os ataques mágicos que se aproximam tocando o chão enquanto se agacha,
o NPC segue as ordens. Assim que Akira é declarado vencedor, o NPC se curva. O Hulk comenta que o NPC parecia ter uma habilidade muito inútil enquanto desce do ringue, mas Akira o informa que a habilidade era na verdade muito boa, e que um homem como o Hulk poderia facilmente ter derrotado Akira em questão de segundos se ele a tivesse. Essa foi uma troca muito agradável porque fez Akira perceber que, para ele ser eficaz, a outra pessoa precisava entender que estava em um conflito direto com ele. De qualquer forma, Yuri é chamado ao palco para a partida de desempate, e seu oponente se aproxima do ringue com cautela. O oponente é revelado como um jovem que parece conhecer Yuri, tem cabelo verde e feições extremamente femininas. Yuri mal teve chance de olhar para seu oponente antes de explodir em fúria, gritando que mataria o homem porque ele a estava perseguindo e havia ameaçado matá-la. Yuri tentou intervir quando ele fez isso, mas ela a agarrou e fugiu do prédio. Seus companheiros de equipe começam a segurá-la enquanto ela freneticamente tenta passar por eles e ir atrás do perseguidor, dizendo a eles para se afastarem porque ele é a única razão pela qual ela está presa aqui. Todos eles se afastam depois de testemunhar sua raiva enquanto ela marcha para o ringue e mantém a cabeça erguida enquanto o perseguidor a informa que já planejou o casamento deles. Que pegador! Mas Yuri não está brincando. Ela ameaça espancar o perseguidor até a morte. Quando os 5 segundos acabam, Yuri carrega o perseguidor e lhe dá um soco doloroso no plexo solar, mandando-o voando para fora do ringue e contra a parede. Ela o nocauteia imediatamente, ganhando a luta para sua equipe. Mais uma vez, o Furry emerge no centro do ringue para informar as equipes que elas avançarão para a próxima rodada. Em seguida, eles colocam vendas em seus olhos e conduzem cada equipe através de um portão separado. O Furry tira as vendas e informa que eles mais uma vez se dividirão em jogadores solo e que cada um deles deve decidir como avançar. Todos eles se despedem uns dos outros e partem em sua jornada mais uma vez. Akira vai para seu próprio quarto e encontra um smartphone na prateleira. Ele imediatamente o pega e começa a assistir TikToks como um completo idiota, quando a voz anuncia que ele precisa se apressar para o local da próxima rodada e diz que ele tem 30 minutos para eliminar o máximo de pessoas possível no bloco A, o que lhe dará muitos pontos. Ele sai do portão para uma área completamente florestal, com câmeras instaladas em todos os lugares, e uma placa indicando que este é o bloco A. Ele imediatamente começa a correr dentro da floresta para tentar eliminar o máximo de pessoas possível. Mas de repente, um loirinho salta da árvore e fica na frente dele, dizendo que estava esperando pelos novos jogadores. Akira fica imediatamente alerta e estava prestes a começar a lutar quando o loirinho diz que não quer lutar com ele e diz que está apenas ali para recrutá-lo. Um Akira confuso espera para ver o que ele estava tentando dizer quando de repente da floresta, Yuri sai correndo, sendo perseguida por 4 caras vestindo um estranho agasalho vermelho. Ela avista Akira e imediatamente fica atrás dele, alegando que esses idiotas a perseguiam sem motivo. O loirinho parece conhecer as pessoas do agasalho vermelho, que parecem ser de uma certa gangue, e diz a eles que não os deixará levar esses novos jogadores. Os estranhos do agasalho vermelho fazem algumas besteiras antes que o loirinho se canse, e ele tira seu bastão, que imediatamente se torna um arco, que pode atirar flechas infinitas. Um dos membros que usa óculos de nerd se aproxima e transforma sua mão em um canhão, surpreendendo a todos eles, especialmente Akira e Yuri. Assim que Yuri pergunta a Akira como esse nerd pode ter as mesmas habilidades, a gangue vermelha começa a acreditar que Akira também possui a habilidade de mão de canhão. Aproveitando a situação, ele transforma suas mãos em um canhão e atira nos nerds. O tiro acerta bem na frente deles e antes que eles possam sequer pensar em perseguir, o loirinho bloqueia o caminho deles com uma saraivada de flechas disparadas de seu arco. Enquanto o nerd tira seu canhão e atira em nossos heróis, Akira desvia da bala e atira de volta neles. Quando os dois tiros colidem, há uma explosão massiva que joga a gangue vermelha para longe e faz Akira e os outros desaparecerem na fumaça. O loirinho diz a eles que há 2 grandes equipes aqui e que a terceira rodada é jogada em facções depois que eles fogem da cena. Ele é membro da equipe verde e a outra é a equipe vermelha, com quem eles tiveram um encontro recentemente. Ele expressa gratidão a eles por salvarem sua vida e garante que eles não precisam se preocupar porque ele não tentará coagi-los a se juntarem ao seu lado. Mas Akira o informa que ele sacou seu arco sem pensar para defendê-los, então eles ficariam felizes em conhecer sua equipe e fazer seu próprio julgamento. Ele os leva a um composto considerável que é protegido por um portão de metal, enquanto ele os deixa entrar e cumprimenta o porteiro. Akira e Yuri ficam chocados com o que vem dentro do composto. Jovens estão de serviço como guardas, mulheres estão fazendo o trabalho doméstico e lavanderia esperados, e até mesmo idosos estão cultivando. O fato de isso parecer uma vila inteira os deixa animados. Abruptamente, uma garotinha carregando um bebê corre em direção ao loirinho.
O loirinho diz a Akira que a mãe do bebê já estava grávida quando a criança nasceu e que o bebê foi entregue dentro deste próprio composto quando ele percebe que o bebê não está usando algemas. Como ela está empregada no momento, ele garante que eles a encontrarão. Em seguida, ele os leva a um depósito onde várias mesas estão preparadas. Mandando-os esperar, ele entra em uma sala onde conhecerão o líder do grupo. Akira informa a Yuri que acredita que se juntará a esta equipe porque, dado o tamanho do complexo e o fato de que até mulheres idosas e fracas podem participar, é óbvio que os outros membros devem ser extraordinariamente fortes, pois essa é a única maneira de se defenderem. Depois de um tempo, Blondie emerge e os leva para uma sala, onde são recebidos por um homem idoso chamado Shira. Shira os cumprimenta calorosamente e expressa gratidão por terem salvado a vida de Blondie. Ele os assegura que, enquanto ficarem dentro desses complexos, estarão seguros aqui e não precisarão se preocupar com mais ataques. Subsequentemente, ele se concentra em Akira e pergunta sobre a veracidade de sua habilidade de canhão. Akira os engana fingindo possuir essa habilidade. O líder fica satisfeito e comenta que não tem muitas pessoas com habilidades ofensivas tão potentes. O loiro se vira para Yuri, que responde que pode multiplicar seus atributos físicos várias vezes quando o loiro pergunta qual é sua habilidade. O líder fica genuinamente chocado com isso e derrama seu café, enquanto Blondie fica incrédula. Ele os informa que, enquanto sua habilidade é classificada como um plus+, a habilidade de canhão é classificada como uma habilidade extremamente forte com rank A. Shira parabeniza Blondie por trazer essas pessoas, dizendo que agora que toda a batalha pode ser virada, tanto ela quanto o loiro parecem muito felizes em ter novos recrutas tão fortes. Ele os guia pela operação desta nova rodada. Ele afirma que para ganhar pontos que aparecem em seus smartphones, eles devem completar missões e eliminar outros jogadores. Assim que tiverem 1000 pontos, poderão avançar para o próximo nível. Além disso, eles podem usar os pontos para comprar bens e serviços como comida e medicamentos de seus smartphones. Inicialmente, as equipes consistiam em 2 a 4 membros para serem mais móveis e eficazes. No entanto, um dia apareceram jogadores muito poderosos e eles começaram a formar equipes que cresceram para serem extremamente grandes. O problema começou quando os líderes de equipe acharam que não precisavam realmente avançar para o próximo nível porque não sabiam o que estaria lá. Como resultado, eles começaram a roubar habilidades mais poderosas dos jogadores e usá-los como escravos para cumprir suas ordens. Ele alegou que os 4 homens que tentaram capturar Yuri também tinham planos de sequestrá-la. Shira os informa que a equipe verde foi formada para manter os jogadores mais fracos seguros de sequestros e que eles têm lutado contra a equipe vermelha desde então. Além disso, ele os informa sobre outro grupo conhecido como Equipe Azul, cujas intenções são desconhecidas e que juraram permanecer imparciais, não tomando partido e agindo independentemente. Ele os informa que eles devem encontrar jogadores fortes o suficiente para lutar por quem enfrentarão a equipe vermelha mais cedo ou mais tarde. Enquanto Akira parece estar considerando isso, Yuri, que parece perplexa com a brutalidade da equipe vermelha, decide imediatamente que lutará contra eles. Akira quer se juntar a esta equipe, mas apenas se for absolutamente necessário. Ele se aproxima do idoso, diz que pode fazer escolhas e levanta as mãos para o rosto. Shira o informa que ele já está em conflito com a equipe vermelha e que ele realmente não tem opção. Todos começam a temer que Akira vá atirar no líder, mas ele ordena que permaneçam onde estão porque Akira atirará nele imediatamente se eles se moverem. Para a surpresa de Akira, porém, o canhão não está apenas saindo de suas mãos. Isso me preocupa porque pode indicar que Shira não acha que Akira realmente possuía o canhão em primeiro lugar, ou que ele tem algum tipo de habilidade que o impede de usar suas habilidades. Novamente, Yuri ordena que Akira baixe a mão imediatamente, mas bem então, o canhão se materializa de sua mão. Akira dispara sem hesitar enquanto o líder o desafia a atirar, olhando-o nos olhos. A fumaça se dissipa e, para a surpresa de todos, Shira está lá ileso e pergunta a Akira se ele passou no teste. Akira sorri para ele e diz que ficará feliz em se juntar à sua equipe. Yuri imediatamente agarra Akira pela garganta, perguntando por que ele estava fazendo tais acrobacias. Mas Shira diz a ela que ele apenas queria ver se a equipe verde tinha alguma chance contra a equipe vermelha. E é por isso que ele escolheu atirar, para que ele possa descobrir o quão forte é o líder deste grupo. Ele lhes diz que, felizmente, suas habilidades podem até bloquear um tiro de canhão a curta distância. E é por isso que ele sobreviveu. De repente, uma mulher entra na sala e diz a Shira que hoje há muitos novos recrutas chegando, o que é tecnicamente bom para a equipe, mas eles não têm espaço suficiente para acomodá-los. Akira se voluntaria para dividir um quarto com Yuri, para que não haja muito espaço desperdiçado. Este é o sonho de todo incel vivo. Eles entram no mesmo quarto, onde Akira pega um pedaço de papel e diz a Yuri para sentar ao lado dela, pois ele quer dizer algo a ela. Ele escreve algo rapidamente no papel e o entrega a Yuri, dizendo a ela para não dizer em voz alta e apenas ler e acreditar.
Yuri pega o pedaço de papel, que diz que a verdadeira habilidade de Akira é telepatia. Ele a agarra pelo ombro e diz a ela para se concentrar e acreditar nele. E assim que ela realmente acreditar em suas habilidades, ele começa a falar com ela telepaticamente, e até ela pode falar de volta com ele. Ele diz a ela que não quer que eles falem em voz alta, porque há uma grande possibilidade de que o quarto tenha sido grampeado. Yuri pergunta por que seria assim, e ele responde que eles são indivíduos muito fortes, e o líder garantirá que ele possa confiar totalmente em nós, antes de relaxar a segurança, mas por enquanto, eles devem acreditar que todas as suas ações estão sendo monitoradas. Ele diz a ela para manter sua habilidade secreta segura, e assim que ele ganhar confiança de que Yuri tem um caráter forte e um forte motivo para vencer, que é voltar para casa para sua mãe e sua meia-irmã, ele acaba revelando sua habilidade real, e diz a ela que quer terminar este jogo, para que ele possa ter uma revanche com o Peludo e derrotá-la. De repente, seus telefones tocam, e o Peludo aparece em suas telas como um influenciador deprimido, mas mostra que sua vida está toda arrumada. TF lhes diz que tem uma missão para eles. Na manhã seguinte, para ganhar mais pontos, todos eles devem se reunir perto de algumas salas onde se envolverão em combate com vários gols. Para maximizar sua produtividade, Shira reúne sua equipe em frente aos portões na manhã seguinte e os divide em grupos menores, mantendo Yuri e Akira juntos. Eles todos caminham pela floresta enquanto Yuri e Akira têm conversas telepáticas. Ele entende que Yuri é a maior ameaça para ele agora que ele revelou suas verdadeiras habilidades a ela porque ela pode matá-lo quando quiser, e ele essencialmente deu sua própria vida a ela para obter vantagem nesses conflitos. Quando eles finalmente chegam às ruínas, eles veem o Peludo sentado no topo das rochas, cumprimentando-os e aconselhando-os a se prepararem para uma série de adversários. Ela também diz a eles que podem ganhar muitos pontos de uma vez, pois cada inimigo que eles matam vale 30 pontos. Abruptamente, várias múmias zumbi geradas por computador se materializam e avançam em sua direção. Akira percebe que este é o mesmo adversário que uma vez o atacou quando ele era estudante. Ela também os informa que a única restrição nesta missão é que eles não têm permissão para atacar mais ninguém. Os zumbis avançam sobre eles quando a luta começa, mas Shira é uma tática habilidosa que pensou em tudo. Ele absorve a maior parte do dano do primeiro zumbi sem nem mesmo vacilar, enquanto outro membro do grupo agarra e subjuga a criatura, e a última garota, brandindo uma espada, corta a cabeça do zumbi. Shira os informa que ele e outros jogadores semelhantes são os tanques, os ligadores são aqueles que podem prender oponentes, e os matadores são aqueles que possuem fortes habilidades ofensivas. Eles podem derrotar todos esses monstros de forma rápida e fácil se cooperarem dessa maneira. Um zumbi tenta atacar Akira durante a batalha total, mas ele é facilmente explodido por seu canhão. Ele continua disparando seu canhão contra os monstros enquanto eles lutam ao redor deles, exibindo uma variedade de habilidades como teletransporte e magia voodoo. Mas de repente, eles estão olhando para a beira, onde vem um homem musculoso com um corte de cabelo estranho se aproximar com alguns outros homens. O monstro tenta atacá-lo, mas o homem simplesmente o soca até o esquecimento. Eles são os líderes da equipe vermelha, Shira os informa. Quando Yuri o informa que eles não podem nos atacar devido à regra, Shiro responde que eles estão apenas interessados em aprender sobre nossas capacidades neste momento e ordena que sua equipe se disperse. Mas a equipe vermelha tem outras ideias. Eles trazem as pessoas que sequestraram e transformaram em escravos, forçando-as a correr na frente dos zumbis com força. Assim que as pessoas começam a ser atacadas e mortas, Shira começa a duvidar de si mesmo. Assim que Yuri e Akira percebem que o nerd que viram na segunda rodada está prestes a ser atacado, eles correm até ela e Yuri chuta o monstro para longe enquanto Akira agarra. No entanto, Furry começa a agir como um de verdade de repente, liberando um monstro massivo sobre eles. A equipe vermelha força vários indivíduos sequestrados a fugir em direção ao monstro, enquanto ele mata vários outros zumbis e avança em direção à equipe verde. Uma tentativa de proteger os inocentes desviando o soco, um dos membros da equipe verde é nocauteado. Akira dispara contra a criatura, mas é ineficaz, e a criatura o soca contra uma árvore. Assim que o monstro estava prestes a dar um soco nele, Shira avança, dizendo a Akira para fugir e salvar os outros, enquanto ele desvia a atenção do monstro. Shira é forçado a absorver os golpes do monstro, mas Akira faz o que ele diz. A equipe vermelha está observando isso de perto porque eles querem saber a verdadeira habilidade de Shira. Eventualmente, ele é forçado a revelar que pode absorver muitos danos e refletir de volta à vontade contra o inimigo. Depois de reunir mais poder de ataque, Shira soca o monstro no estômago e abre um buraco nele. Enquanto seus companheiros de equipe correm em sua direção, aliviados por o monstro estar morto e ele ainda estar vivo, ele também sofre ferimentos no processo. Para surpresa deles, porém, o monstro simplesmente se levanta, consome os outros zumbis para recuperar sua saúde e volta para Shira.
Ninguém sabe como eles jamais serão capazes de derrotar um monstro desse calibre. O monstro desfere vários golpes em Shira, mas Yuri não aguenta mais assistir a esse massacre. Então ela tenta resgatá-lo, mas os outros a seguram, lembrando-a de que ela não está em um filme da Marvel, mas sendo uma típica adolescente Gen Z, ela ignora seus conselhos e salta no ar, executando um poderoso chute no rosto do monstro. Claro, o monstro lança outro ataque contra eles, então Yuri rapidamente empurra Shira para fora do caminho. Depois que o canhão de Akira o salva brevemente, ele diz a Yuri que tem um plano, mas para compartilhá-lo com ela, eles precisam continuar se comunicando telepaticamente. Como os olhos de Shira os observam atentamente, Akira e Yuri mantêm uma posição defensiva contra os ataques do monstro. Então ele decide atrair o monstro para um lugar escondido para ativar seu plano com Yuri, sem que ninguém descubra seu segredo. Quando eles finalmente arrastam o monstro para fora de vista, Akira se encurrala contra uma parede, criando uma situação em que ele não tem para onde escapar do monstro. Quando ele acerta um soco em Akira, ele se comunica telepaticamente com Yuri. O monstro deixa uma marca na parede, então todos acreditam que Akira foi esmagado e agora está descansando com seus ancestrais. No entanto, ele de repente emerge do nada e coloca seu canhão diretamente na boca do monstro. Akira dispara o canhão e o monstro cai no chão, então Yuri corre para abraçá-lo, aliviada por ele ter sobrevivido ao seu plano arriscado. Segundos depois, porém, este monstro surpreendentemente se levanta novamente como uma múmia com genes de vampiro e tenta acabar com os dois, mas o líder mamute da equipe vermelha, o Gami, intervém milagrosamente, desferindo um soco que instantaneamente decapita o monstro. Ele elogia a maneira tática como eles lidaram com o monstro e explode em risadas histéricas como um completo maluco, questionando como Akira sobreviveu ao soco do monstro, porque não havia como ele ter sobrevivido tão facilmente. Enfurecida com suas risadas, Yuri diz a ele para calar a porra porque ele desperdiçou vidas inocentes por razões claramente estúpidas. Eu pensaria que ela sabe melhor do que atacar essa versão humana de Godzilla, mas ela deixa sua impulsividade idiota tomar conta e chuta o Gami. Como esperado, ele agarra sua perna, suspendendo-a no ar antes de finalmente arremessá-la para longe. O Gami os desafia para uma luta 2 contra 1, tornando-se 3 se Shira concordar em fazer parte disso, mas o peludo tem uma ideia e inventa outro de seus desafios diabólicos. Ela se aproveita das tensões crescentes entre eles e cria uma competição completa entre as equipes verde e vermelha, onde eles vão em uma missão para roubar a interface do líder da equipe e conectá-la aos seus próprios dispositivos, e qualquer equipe que consiga fazer isso emerge como vencedora do jogo. Furry acrescenta que pontos serão concedidos por cada inimigo que eles caçarem, e ela apimenta o jogo tornando o líder da equipe impotente e vulnerável a qualquer um, usando algemas para selar suas habilidades especiais. Um dos capangas principais do time vermelho, Kuro, diz que não está interessado em jogar um jogo tão chato, porque afinal, o velho Shira seria moleza de lidar. Pensei que o Furry fosse sem coração até esse cara sugerir uma reviravolta maligna no jogo, onde o time vencedor poderia matar todos os outros membros do time perdedor. Como esperado, o Furry permite essa nova reviravolta, mas She-Ra se manifesta, dizendo que eles têm mães e crianças inocentes em seu time, e seria injusto tê-los mortos a sangue frio. Mas ela diz que ele deveria calar a boca e aceitar as novas condições, senão eles seriam forçados a lutar contra o time vermelho ainda com suas feridas recentes. Depois de explicar os termos, Furry lhes dá 7 dias para irem se preparar para sua missão. Quando o time verde retorna ao seu acampamento, tantos estão feridos e precisam de atendimento. Shira retorna com algumas feridas próprias, mas Blonde fica feliz em ver que ele sobreviveu ao ataque, graças a Akira e Yuri. O velho chama uma reunião privada com Akira e pede que ele revele suas verdadeiras habilidades, porque depois de assistir sua luta com o monstro, ele percebeu que havia uma habilidade especial que permitiu a Akira escapar do soco mortal do monstro. Bem, agora que o seu rabo foi descoberto, Akira confessa que a mão de canhão não é sua habilidade real, mas ele não pode revelar sua habilidade real por motivos pessoais. Ele, no entanto, garante a She-Ra que ele vai esmagar o time vermelho com sua habilidade especial. Mais tarde, Hulk, do primeiro time de Akira, resgata um membro do time verde de um dos idiotas do time vermelho. Quando ele a leva de volta ao acampamento dela, os membros do time verde o cercam e estão prestes a espancar ele. Mas depois que a garota explica que ele realmente a salvou, Blonde pede que ele se apresente. Yuri e Akira imediatamente se identificam com ele e convencem os outros de que, apesar de seu corpo corpulento, ele é na verdade um cara legal. Shira diz a ele para se sentir em casa, embora isso possa durar apenas uma semana, porque o time vermelho definitivamente vai dar uma surra neles na próxima competição. No entanto, essa missão também apresenta ao time verde uma oportunidade de selar a habilidade de Ugami, porque ele é uma pessoa incrivelmente impossível de derrotar, e ninguém conseguiu fazer isso na história de seus jogos. Após o discurso de Shira para a equipe, a nerd que ele resgatou do time vermelho se aproxima dele e se apresenta como Ringo.
Aparentemente, ela o conhece de um jogo que eles costumavam jogar enquanto ainda viviam suas vidas normais. Ringo agradece por salvá-la, mas tem mais para discutir com ele, então ela começa a tremer como um cachorrinho. Finalmente reunindo coragem, ela pergunta a Akira qual é seu verdadeiro poder. Fazer essa pergunta também representa um risco para ela, porque sua sobrevivência depende dos outros, não sabendo sua habilidade real, que é a capacidade de copiar 1/10 dos poderes de outras pessoas. Ringo revela que conhece a habilidade de Hulk, então ele rapidamente a puxa para seu quarto para impedi-la de revelar mais do que deveria. De maneira intimidante, Akira pergunta o que ela realmente quer com suas habilidades. Então ela propõe que ambos trabalhem como parceiros, já que suas habilidades especiais dependem de ter outros por perto. Akira inicialmente não confia nessa nerd, mas percebe o quão benéfica essa relação poderia ser para ele, depois de descobrir que ela conhece as habilidades dos membros do Time Vermelho porque ela era uma de suas prisioneiras. Após a conversa deles, a nerd vai embora, e Yuri mais tarde tem dificuldade para dormir tentando descobrir o que os dois estavam aprontando, trancados em um quarto. Enquanto isso, no acampamento vermelho, Kuro mobiliza um bando de esquisitos para representar o time vermelho na próxima missão. Entre eles estão um esquisito de cabelo azul chamado Renka, um skatista idoso chamado Kamui e um samurai semi-careca chamado Hindu, que parece tão assustador que até sua linha de cabelo fugiu. Enquanto ele ainda está falando com eles, o idiota de antes que atacou um membro do time verde corre para entregar uma mensagem a Kuro. Acontece que há um informante no time verde que notou algo estranho na luta de Akira com o monstro, então o espião diz que Kuro deve ficar de olho em Akira. Depois disso, Kuro encontra Sugami e diz a ele que os planos de batalha mudaram, porque ele agora confirmou que a mão de canhão de Akira é apenas uma distração de sua habilidade real. Mais tarde, Akira leva Yuri a um local tranquilo onde discutem novas estratégias para usar contra seus rivais antes de saírem para uma negociação com o Time Azul. Depois de quase ter seu segredo revelado durante a tática de teletransporte que eles usaram para derrotar o monstro, Akira decide não ser tolo novamente e planeja usar meios menos óbvios na próxima missão. Ele inicialmente tenta usar a habilidade de quintuplicação de Yuri, mas seu corpo simplesmente não consegue gerenciar. Ele sente como se fosse uma criança operando um carro de Fórmula 1, o que sugere que Yuri deve ter instintos de animal selvagem para que seu corpinho seja capaz de usar esses poderes. Yuri lhe dá algumas lições sobre como controlar seu corpo, e depois disso, ele se esconde atrás de uma árvore e surge outra ideia. Akira diz a Yuri para imaginá-lo se transformando em qualquer pessoa que ela conheça. Quando Yuri termina, Akira emerge como uma réplica idêntica de Ringo. Quando ele mais tarde descobre que Yuri o viu conversando com Ringo, ele explica o motivo de seu encontro, mas não revela a verdadeira habilidade de Ringo porque ele prometeu a ela não contar a ninguém, nem mesmo a Yuri. No entanto, Akira só pode confiar em Yuri, então ele pede a ela para ficar de olho em Ringo e lhe dar feedback. Mais tarde, eles se encontram com alguns membros do time azul, incluindo um cara pequeno chamado Omoto e alguns outros monstros assustadores. Akira diz a eles que deseja recrutar alguns membros de suas equipes para se juntarem ao time verde para a próxima missão, mas eles rejeitam categoricamente sua proposta, dizendo que não estão interessados em participar de nenhuma guerra mesquinha. No entanto, Akira oferece pagar 200 pontos para cada participante como incentivo e 500 pontos para quem conseguir roubar a interface do líder do time vermelho. Na verdade, o time azul está meio falido, então a oferta tentadora de Akira aguçou o apetite deles porque o número de pontos que ele está oferecendo só pode ser obtido se eles participarem de muitas missões perigosas. No entanto, Omoto é um espertinho, então ele diz a Akira que a oferta só pode ser útil para ele se o time verde vencer. Mas como eles parecem ser um bando de perdedores sem esperança, ele oferece em troca dar alguns de seus membros em troca de Yuri. Firmemente, Akira recusa a oferta, dizendo que Yuri vale mais do que 20 de seus membros combinados. Ele contra-ataca com uma oferta para que Omoto participe da guerra em vez disso, porque depois de ouvir sobre suas conquistas, ele pode ser o único digno o suficiente para trocar de lugar com Yuri. Depois de provar que ele não está exatamente desesperado por ajuda, Omoto concorda em transmitir sua mensagem para o resto de seus membros, mas se recusa a participar dela mesma. No entanto, antes de partirem, Omoto diz a ele que o resultado da batalha é bastante previsível e não mudará, não importa o quanto ele tente. Quando eles saem, o delinquente se aproxima de Akira e Yuri, e fica chateado ao descobrir que eles não o notaram o tempo todo. Ele diz a Akira que vai se juntar ao time vermelho e lutar contra ele para se vingar de sua primeira luta, mas Akira o trata como um bebê chorão e o empurra para o lado. Yuri e Akira retornam ao Green Camp, e a unidade de bem-estar do Green Team se oferece para participar da batalha, para fornecer suporte médico aos lutadores. Shihai insiste que Akira os deixe participar, dizendo que eles não serão um fardo. Outros membros também se oferecem para participar da luta, incluindo o Hulk do time azul e a senhora com um bebê.
Falando nela, Blonde aparentemente está apaixonado por ela e está prestes a confessar seus sentimentos, quando seus amigos idiotas os interrompem e estragam seu show. O dia da missão finalmente chega, e eles são levados para uma região cercada por 5 torres. Eles recebem algumas instruções sobre a interface do Furry, com regras específicas para guiá-los. Os jogadores ganham um ponto por roubar interfaces de membros da equipe adversária, que estão ligadas às algemas em suas mãos. Se as interfaces forem roubadas a uma distância de 3 metros, as algemas serão ativadas e eles perderão suas habilidades. Eles ganham até 10 pontos se conseguirem colocar sua interface em qualquer uma das 5 torres, e podem optar por trocar seus pontos em troca de certos favores do Furry. O árbitro diz a cada equipe para registrar seu rei de equipe, e a batalha é declarada aberta. Shira anuncia aos membros de sua equipe que seu primeiro objetivo é garantir pelo menos 3 torres, para que possam coletar pontos suficientes para selar o poder de Ugami, o Kuranga e o rei do time vermelho. Logo depois, o jogo começa e o time verde se divide em grupos. She-Ra, sendo o rei do time verde, fica para trás e dá instruções de seu ponto de descanso, e em pouco tempo, o grupo Blondes garante sua primeira torre. O time verde parece ter vantagem numérica em comparação com o time vermelho, mas o time vermelho tem jogadores mais perigosos, estamos falando de qualidade sobre quantidade. Ugami é tanto o rei do time vermelho quanto seu jogador mais valioso, enquanto Yuri é o Kuranga do time verde. A dinâmica do jogo depende de quando o Kuranga será acionado. Outro grupo está prestes a garantir a segunda torre do time verde, mas Ugami aparece de repente do nada e ataca 2 dos caras, deixando a mãe do bebê para lidar com o grandalhão. Para ganhar tempo para os outros aliados, ela começa a balançar uma espada muito pesada, quase 2 vezes o seu tamanho, como se estivesse apenas balançando uma pena. Ugami agarra a espada, dando a ela a oportunidade de impor todo o peso da espada sobre ele. Sua habilidade especial acaba sendo que ela pode controlar o peso de uma espada que Mickey precisa, tão leve quanto uma pena, tão pesada quanto Ugami. Parece estar funcionando até que o grandalhão quebra sua espada e a soca contra a parede, e a partir desse momento parece que o destino do time verde foi decidido pelo diabo, e o campo de batalha fica vermelho. Um por um, os membros do time vermelho se revelam e abatem qualquer membro da equipe oposta que encontram. No entanto, todos eles estão procurando por 2 pessoas, Akira e Yuri. Mais tarde, Akira se encontra com um pensamento louco e parece que ambos estão prestes a ficar físicos. E com isso, quero dizer que parece que eles estão prestes a lutar, seu pedaço de merda distorcido. No entanto, acaba sendo uma transação simples onde Akira coleta algo dela. Mas sendo a retardada que ela é, a moça se oferece para arranjar um encontro para ele mais tarde naquela noite. Confia no nosso cara para manter a cabeça no jogo, e a ignora, voltando direto aos negócios. Imediatamente, porém, ela liga para um de seus companheiros de equipe para informá-lo sobre sua localização. Após ouvir sobre o ataque de Ugami em uma das torres, alguns membros do time verde foram resgatar a mãe do bebê. Por outro lado, Hulk tem ficado de olho nos membros do time vermelho depois que a garota da magia do vento lhe disse que estava sentindo a presença de alguém. Ele acaba encontrando um bartender com aparência louca, com manchas de sangue por toda a camisa, que admite ousadamente que assassinou os outros membros de seu grupo. Com raiva, Hulk correu para ele e apertou seu pescoço com uma mão como se estivesse espremendo limões. Imediatamente, Hulk percebe que a algema em sua mão começa a encolher gradualmente, e percebe que essa é a habilidade especial do bartender. Em segundos, Hulk vê uma corda vermelha amarrada em seu pulso, e com um comando do esquisito, sua mão é decepada e cai. O pedaço de merda sorrateiro começa a se gabar de como o ataque de Ugami foi uma armadilha para atrair os outros membros do time verde, o que significa que a partida basicamente acabou. No entanto, Hulk disse ao idiota para calar a boca, porque a luta apenas começou. Parece que Hulk está certo, porque assim que Ugami está prestes a terminar com a mãe do bebê, Yuri aparece no último minuto e a salva, furiosa que ele tentaria matar Asuka, apesar do fato de ela ser mãe. Ela se move furiosamente para Kikugami, mas ele bloqueia todos os seus ataques, mas ouvindo o conselho de Akira, ela acerta um golpe em seu rosto, usando sua agilidade como vantagem, porque a força sozinha pode não funcionar contra Ugami. Ela complementa o ataque com outro golpe que o derruba, embora ele se levante imediatamente, surpreso com suas táticas habilidosas. Ele então se comunica com Kuro, que diz que agora é hora de eles mudarem as coisas e surpreenderem os membros do time verde. Enquanto isso, Ringo e Shira conseguem pescar um espião entre os membros do time verde, então eles o amarram a uma árvore. O idiota diz a Ringo que eles deveriam desistir porque o time vermelho vai lidar com eles. No entanto, Ringo diz que acredita que o time verde tem uma chance de vencer porque ela conhece Akira como um excelente jogador. Sua pequena conversa deixa o espião um pouco confortável com Ringo, então ele concordou em revelar algumas coisas a ela, mas primeiro ele está com sede. Quando ela retorna com um copo d'água, ela descobre que ele foi esfaqueado, então de repente Shira recebe informações de que os membros do Time Vermelho estão vindo em direção a eles.
Com isso, eles percebem que há outro espião entre eles, que, sem que eles saibam, é a velha gorda da equipe médica. Akira, por outro lado, foi forçado a reavaliar suas estratégias depois que Yuri saiu correndo para resgatar Asuka. Antes de ela sair, ele tentou convencê-la a ficar para trás porque precisava dela para derrotar Kuro, o cérebro por trás dos movimentos do time vermelho, mas confia em adolescentes, e permitindo que suas emoções interfiram, ela ficou chateada e disse que ele só queria usá-la. Com isso, ela saiu correndo e o deixou sozinho. No entanto, Akira, sendo quem é, já tinha um plano de backup para isso, mas a caminho de executar seu plano, ele é interceptado pelo delinquente. Para ser sincero, agora não é hora para um duelo com esse desgraçado chato, mas ele começa a atacar o Akira com várias facas, que se defende com a mão canhão. E na hora que o Akira já levou várias facadas, nosso samurai assustador com a linha de cabelo sem esperança desce da árvore. Mas surpreendentemente, o delinquente manda o Akira sair da frente, e ele milagrosamente não é decepado. O samurai tenta lutar com Akira, mas o delinquente manda ele recuar porque ninguém atrapalha o duelo deles. Ele pede trégua e manda o Akira sair da frente enquanto ele cuida do samurai. Então, a parada é a seguinte: depois do encontro do Akira com a Pensadora, ela ligou para o samurai para informar a localização do Akira, e inicialmente o parceiro de luta dele seria o Yuri. Mas como agora ele tem que ativar o plano B, ele vai usar o delinquente como parceiro. Vamos dar um crédito pra esse cara, o dele é fora de série, e é bem azar que um personagem de anime tenha um futuro mais brilhante que o seu. Voltando pra luta deles, o samurai careca fica louco com as facas e quase corta as cabeças deles, mas eles desviam das lâminas e buscam abrigo. O Akira revela pro delinquente que o samurai maluco tem a mesma habilidade que ele, então eles bolam um plano e vão pra cima dele. O delinquente luta com o samurai por um tempo, aí depois de um tempo, o Akira dispara o canhão dele na direção do homem, mas o samurai corta o disparo, mandando de volta pro Akira e jogando ele no chão com vários ferimentos. Esse samurai careca acha que ganhou a luta, mas perde um detalhe importante. O disparo do Akira na verdade soltou algumas lascas, e usando a habilidade do delinquente de transformar qualquer coisa em faca, ele manda elas voando pro samurai com um chute, matando ele na hora. Em algum lugar do acampamento, a Barbie maluca Renka usou um punhado de mini helicópteros para eliminar alguns membros do time verde. Como último recurso, nossa freira nem tão santa, que está prestes a encontrar seu senhor, tira sua boneca voodoo e joga na Renka, fazendo o pescoço dela torcer enquanto ela cai no chão. No entanto, essa maluca se levanta e reposiciona o pescoço, avançando para cortar a freira com a espada e acabar com ela. Mas nossa freira aparentemente tem anjos da guarda, então ela é salva pela aparição repentina de Psycho Tot. A Pensadora comenta sobre a invencibilidade da Renka, e isso chama a atenção dela para a Pensadora. A gente sabe que ela nunca gostou muito da Pensadora, provavelmente porque a Pensadora é mais gostosa que ela. Renka ameaça matar a Pensadora e culpar o time verde, mas a Tot rapidamente transforma a mão dela em uma faca, e quando Renka avança nela, mini facas aparecem nas pernas dela também. Renka direciona seus mini helicópteros para Tot, mas ela rapidamente escapa dos ataques. No entanto, ela eventualmente sofre alguns ferimentos e começa a sangrar, mas surpreendentemente transforma gotas do seu sangue em lâminas, que ela joga na Renka e nos helicópteros. Surpreendentemente, essa garota continua falando, mesmo depois de ser esfaqueada, mas a Pensadora imediatamente a amarra numa árvore, aí ela corre e descobre um garotinho na frente de um carrinho. Ela esfaqueia o carrinho e Renka cai imediatamente, porque ela era na verdade só uma marionete, como os helicópteros e tanques, mas estava sendo controlada pelo covarde no carrinho. O garotinho, por outro lado, tem a habilidade de transformar brinquedos em objetos reais e está sendo usado como escravo, mas a Pensadora não dá a mínima para a história patética dele, então ela o mata com a lâmina dela. Descobrimos que essa esperta fez um acordo com a Akira para usá-la como espiã para o time verde, dando a ela imunidade da pena de morte se o time vermelho perder. O que significa que essa Pensadora vai sobreviver, não importa qual time ganhe. Enquanto isso, o Hulk e o Barman Sinistro ainda estão nessa, e esse esquisito de cabelo roxo parece ter dominado suas paradas de corda, cortando as mãos e pés do Hulk. Ele zomba do Hulk por ser grande à toa e não ter nenhuma habilidade útil própria, enquanto o Hulk não consegue imaginar quantas pessoas esse maluco deve ter matado para dominar uma habilidade que não era dele originalmente. O Barman diz que ele está simplesmente aproveitando a oportunidade para melhorar a vida dele porque ele costumava ser um perdedor inútil e falido que agora encontrou o paraíso. Mas a gente sabe que essa merda vai acabar no inferno no final. Ele rapidamente enrola o pescoço do Hulk com sua linha e tenta cortá-lo, mas a Garota do Vento rapidamente avança e o joga no chão. Isso irrita o Barman, então ele pega uma faca e joga nela, mas o Hulk entra na frente e é esfaqueado em vez disso. Imediatamente, sua mente volta no tempo, e ele se lembra de jogar videogame com seu irmão mais velho, a quem ele considerava invencível. Infelizmente, eles se envolveram em um acidente de carro, e seu irmão mais novo faleceu,
mas seu espírito prometeu estar sempre com o Hulk. O espírito do irmão mais velho do Hulk aparece para ele e diz que entende que ele não usou a habilidade dada livremente pela organização porque ele não queria decepcionar o irmão. Mas agora ele tinha um motivo para isso porque ele tinha alguém para proteger. De repente, o corpo do Hulk irradia intensamente e uma armadura pesada aparece nele de repente. Isso choca o Barman Falastrão e a Garota do Vento, que nunca souberam que ele possuía uma habilidade tão poderosa. Hulk quebra sem esforço as cordas do Barman e, usando seus 2 segundos de invencibilidade, ele levanta o Barman pelo pescoço como se estivesse levantando um ursinho de pelúcia e espreme a vida dele. Enquanto isso, nosso querido loirinho tem enfrentado o vovô escatista, e ele sofreu o suficiente em suas mãos a ponto de parecer ruim. Ainda assim, Blonde continua lutando enquanto se lembra que em sua vida passada ele era um perdedor inútil e egoísta que só se preocupava consigo mesmo, mas depois de se juntar ao time verde, ele encontrou um novo senso de propósito e direção na vida. Sabendo que talvez não sobreviva, ele começa a gritar o nome do Akira como um frango, e parece que os céus atenderam sua oração, pois Akira aparece de repente, mandando ele calar a boca e ser um homem de verdade. Akira diz a ele que embora Yuri tenha ido resgatar Asuka, ela ainda tem que lutar contra o Gami, então ele terá que ser o responsável por resgatar Asuka. Além disso, Akira diz que deixará o time verde depois deste jogo porque ele vai para o próximo programa, então o futuro do time verde repousa pesadamente sobre Blonde. Blonde corre para salvar Asuka, deixando Akira para enfrentar Gramps. Ele pega uma pedra e joga nele, mas o vovô vaporiza a pedra, fazendo Akira perceber que sua habilidade é de natureza química. Ao se aproximar de Akira, ele revela que Kuro sabe de sua verdadeira habilidade, que é possuir múltiplas habilidades. Enquanto o velho avança contra ele, Akira saca a espada do samurai, fazendo o velho acreditar que a habilidade de Akira permite que ele copie as dos outros. Antes que o vovô possa fazer qualquer coisa, a espada corta seu peito, e ele cai no chão. Akira rapidamente bloqueia a interface do vovô em seu dispositivo e comemora. De volta ao acampamento verde, o velho médico se aproxima de Shira com um tiro de canhão, mas parece que ele já antecipou o ataque, então ele apenas o absorve, revelando que sabia que ela era uma informante, mas não queria acreditar. E acho que a lição moral aqui é que você não deve dar uma segunda chance a informantes. Shira tenta convencê-la a largar o canhão, mas ela chocantemente revela que Kuro e o Gami são seus filhos. Antes que alguém possa detê-la, ela pega o bebê e ameaça atirar nele se Shira não jogar sua interface e selar sua habilidade. Após uma contagem regressiva, Shira joga sua interface, e sua habilidade é selada. A velha então aponta seu canhão para ele e o beija com um disparo. Ela diz a Kuro que matou Shira, dizendo que tudo acabou agora, mas Ringo a confronta, dizendo que não vai deixá-la fugir com a criança e desperdiçar os sacrifícios que seus companheiros de equipe fizeram. A velha atira em Ringo, que se esconde e fica inquieta, mas ela se lembra das palavras de encorajamento de Akira e se levanta para enfrentar a velha. Ringo copia a habilidade da velha, revelando um canhão muito menor, mas como é 1/10 do canhão da mulher, ele dispara em uma velocidade mais rápida, então ela diz à velha para largar o bebê em um lugar seguro, enquanto elas vão com tudo uma contra a outra. Infelizmente, Ringo é péssima em usar o canhão, e ela continua errando, causando fumaça desnecessária, que a mulher usa a seu favor, se esgueirando atrás de Ringo e explodindo seus óculos nerds. A pobre garota perde a confiança e começa a tremer em vez de atirar na velha estúpida. Então a bruxa maligna usa sua mão de canhão, e ela brutalmente atinge o rosto de Ringo várias vezes até que ela esteja fraca demais para se mover. A velha diz que veio de um passado terrível e não podia sustentar seus meninos. Então agora que ela tem a oportunidade de protegê-los e dar a eles um novo começo, ela não hesitaria em fazer isso e também estenderá sua agenda para o bebê enquanto nutre. No entanto, Ringo vê através da sua baboseira e desvia a atenção dela com uma pilha de pedras que ela explodiu, e a engana fazendo acreditar que o bebê estava sob os escombros. Ela então mostra à velha que na verdade está com o bebê, e diz à velha para jogar sua interface fora se ela não quiser levar um tiro na cara. A velha obedece, mas assim que Ringo vira as costas, a mulher levanta um pedaço de rocha e tenta jogá-lo em Ringo. No entanto, a garota não se surpreende que a mulher faria algo tão louco, então ela rapidamente explode uma pilha de pedras que caem na cabeça da velha, quase a enterrando. Enquanto isso, Kuro acredita que o time vermelho venceu porque a velha matou Shira, mas o peludo diz que eles ainda não venceram porque o rei do time verde ainda está vivo. Ao mesmo tempo, Akira aparece diante de Kuro, revelando-se como o rei do time verde. Surpreendentemente, um monte de gente aparece do nada cercando Akira. Por outro lado, Hulk e Blonde se juntam a Yuri para derrubar o Gami, mas ele zomba deles, dizendo que eles subestimaram muito suas habilidades e as de Kuro. Imediatamente, seus olhos começam a brilhar, e sabemos que muita merda está prestes a acontecer.
Ao encarar Kuro, Akira confirma o que Ringo lhe disse, que a habilidade de Kuro permite que ele escravize os outros, fazendo-os pensar que lhe devem um favor depois de desempenhar o papel de salvador deles. Em troca de sua bondade, os escravos de Kuro sacrificarão suas vidas para salvá-lo, o que significa que ele essencialmente controla suas habilidades até que morram. Para o primeiro ataque, Akira é confrontado por uma bolinha de gude eletrizante, então ele se vira para descobrir que o Binner da equipe adversária na segunda fase é agora um dos escravos infelizes de Kuro. Com sua habilidade de controlar suas habilidades mágicas, ele faz sua bolinha de gude descarregar eletricidade, então usa o poder de outro cara para transformar as bolinhas de gude gigantes em minúsculos fragmentos de cubos, jogando-os em direção a Akira. Orgulhosamente, Kuro diz que não dá a mínima para a verdadeira habilidade de Akira, porque sua própria habilidade é a mais poderosa que existe. No entanto, Akira diz a ele que, apesar de tudo isso, Kuro estaria morrendo de vontade de saber qual é seu verdadeiro poder, assim como ele estava determinado a saber qual era o poder de Shira no outro dia, porque ter incerteza sobre as verdadeiras habilidades de seu oponente será uma fraqueza. Mesmo quando Akira revela que ele realmente tinha um espião no acampamento deles, Kuro parece indiferente a essa descoberta, e afirma que eventualmente derrotará Akira. Finalmente, Akira diz que a arrogância de Kuro será seu próprio fim. Depois de todo o tempo perdido nessa conversa, Kuro choca Akira ao dizer que sabia que ele estava o enganando para perder tempo. No entanto, ele estava apenas indulgindo graciosamente, e pausou seus ataques para conceder a Akira o tempo que ele precisava. E se isso fez Akira grato em sua mente em algum momento, isso só o sujeita a se tornar um dos escravos de Kuro, pois ele agora está endividado com Kuro. Depois de dizer isso, uma corrente aparece de repente no pescoço de Akira, semelhante à do resto dos escravos de Kuro. Kuro então acorrenta sua perna direita, fazendo com que ele perca temporariamente sua função. Ele então envia seus escravos para atacar Akira, acreditando que ele não terá escolha a não ser usar sua verdadeira habilidade para se defender. Com uma velocidade como a do Flash, Akira se teletransporta para uma saída na floresta. No entanto, ele é surpreendentemente pego por dois homens. Kuro se gaba, dizendo que sabia que Akira tinha habilidade de canhão além da magia de teletransporte, e foi por isso que ele tinha dois guardas esperando na saída. Então ele só teve que colocar Akira em uma situação onde ele não podia deixar de mostrar suas verdadeiras habilidades e tê-lo restrito de contato direto com ele. Satisfeito por ter visto os verdadeiros poderes de Akira, Kuro apunhala com uma faca no peito e se gaba de seu plano mestre perfeito agora que ele havia conquistado Akira. Mas é aqui que o roteiro vira completamente para Kiro. Akira diz que está exatamente onde queria estar, que é em contato direto com Kiro. Ele manipulou Kuro a acreditar que seu plano mestre funcionou, alimentando coisas em sua mente desde o início. Ele não estava só ganhando tempo com aquele discurso chato mais cedo, ele estava plantando ideias na cabeça do Kuro, permitindo que ele usasse a imaginação do inimigo para desenvolver uma habilidade. Porque o Kuro acredita que o Akira tem várias habilidades, seria fácil enganá-lo mencionando o nome da She-Ra e o poder dele na batalha, forçando o Kuro a assumir que o Akira também tem os poderes da She-Ra. Com isso, o Akira usa imediatamente a magia de negociação da She-Ra para atingir o Kuro e arremessá-lo contra uma árvore. Imediatamente, as correntes caíram dos escravos do Kuro e todos celebraram a liberdade. O Akira revela pacote de carne crua que usou como almofada, achando que a batalha acabou. O Kuro fica chocado por ter sido enganado, então o Akira explica as estratégias que usou para conseguir isso. Ele usou sua magia de transformação para se disfarçar de um dos membros da equipe do Kuro, que por acaso era aquele cara que trouxe informações de seu espião na equipe verde. Isso criou espaço para muitas suposições na cabeça do Kuro, mas tudo fazia parte do plano do Akira para mexer com a mente dele. Vendo que foi enganado por um mestre, o Kuro cede a derrota, pois subestimou o Akira inicialmente. Ele então entrega sua interface a ele, dizendo que, embora tenha vencido esta rodada, a batalha contra o Ugami será sangrenta, pois ele tem uma personalidade alternativa demoníaca. O Ugami já é um demônio, então não sei quão maligna será sua outra pessoa. De qualquer forma, o Kuro diz ao Akira para considerar seus amigos como mortos, então o Akira trava sua interface e corre para encontrá-los. A mente do Kuro volta à infância. Seu primeiro encontro com o Ugami foi em um orfanato, e eles compartilharam sonhos de construir um reino próprio porque não tinham direitos nem liberdade naquele orfanato. O diretor da escola era um canalha que nunca se importou com os interesses deles, pois visava ganhos financeiros. O homem perverso os alinhava e zombava de suas circunstâncias infelizes, e enquanto as outras crianças eram olhadas com tristeza, o Ugami o encarava diretamente com olhos cheios de raiva, ganhando alguns açoites do homem, enquanto Kiro só podia soluçar em silêncio. O diretor insultava o Ugami e os outros, dizendo que eles não eram nada além de insetos. Voltamos ao Ugami contra Hulk, Yuri e o delinquente. Até agora, não há um vencedor claro, e parece que o trio tem vantagem, mas de repente, ele se levanta e seus olhos ficam brancos, com lágrimas brancas escorrendo.
Com um soco, o Ugami torce o braço do delinquente, arremessando sua espada, depois desfere outro soco que joga o corpo do delinquente contra uma parede, quebrando-a e criando uma abertura significativa em sua estrutura. O Ugami se expressa com raiva, dizendo que está farto dos comentários das pessoas sobre ele. Sempre que sente uma mistura de raiva, dor e tristeza, ele se transforma na pessoa que é atualmente, que os outros descrevem como não humana. Ele nunca encontra as respostas para as perguntas que faz, que é quem ele realmente é naquele estado. E infelizmente, ele aniquila pessoas que não lhe dão as respostas para a sua pergunta. Enquanto memórias do seu passado passam diante do Ugami, ele fica furioso e aumenta de tamanho, correndo em direção a Yuri com um chute que a derruba no chão. O Hulk ativa imediatamente sua invencibilidade, o que o permite levar alguns socos do Hulk, mas no momento em que seus 2 segundos expiram, o Ugami o arremessa contra a parede. O Ugami fica com suas memórias mais uma vez, e ele se lembra de apanhar várias vezes junto com o Kiro, enquanto o diretor zombava de sua ambição de construir um reino para si. Em um dia fatídico, o diretor estava os maltratando como sempre. Então o Kiro ficou cheio de raiva, suas veias saltaram, ele pegou o cinzeiro do diretor e o espancou até a morte. O Ugami era imparável, pois perdeu todos os sentidos naquele dia, não sentindo dor nem qualquer forma de emoção. Foi isso que fez as pessoas começarem a dizer que ele não era humano. Com lágrimas nos olhos, o Ugami termina de narrar sua história e a Yuri responde, dizendo que quando olha para as cicatrizes dele, lembra de si mesma e de sua irmã mais nova, que também enfrentaram suas dificuldades. Ela espera que nenhum deles se torne algo como o Ugami, e para responder a sua pergunta, ela diz que não importa quão terrível a vida de alguém se torne, isso nunca deixa de ser humano. Sabendo que nada na vida é tão aleatório quanto a fizeram acreditar, Yuri está determinada a acabar com essa luta, aqui e agora. Ambos os lutadores saltam no ar, mirando seus punhos um no outro. Sacrificando seu braço esquerdo quebrado, Yuri desfere um poderoso soco no braço esquerdo do Ugami, rachando seu osso, nivelando o campo de batalha e o deixando com desvantagem nesse braço. No entanto, assim que ela tenta atacá-lo novamente, o Ugami usa o mesmo braço esquerdo para bloquear seu ataque e a lembra que quando ele está no estado de monstro, ele não sente dor nem nada mais. Ele prova isso enviando múltiplos socos em direção a ela com ambos os braços, sem dificuldade em balançar seu braço ferido. Enquanto ele desfere esses socos em direção a ela, Yuri usa seu braço direito para interceptá-los, fazendo o Ugami se perguntar quão forte essa pessoa menor realmente é, apesar de estar machucada de cima a baixo. A próxima coisa que vemos é alguma forma de telepatia acontecendo entre as crianças interiores feridas e esses dois. O jovem Fugami pergunta à jovem Yuri se ela sente dor, e ela responde que sente, então devolve uma pergunta a ele, perguntando se ele realmente não sente dor ou se está apenas arranjando uma desculpa enquanto foge da dor. Yuri desfere outro soco em seu braço esquerdo, e pela primeira vez, o Ugami estremece e admite que seu braço dói pra caramba. Yuri diz que não pode ajudá-lo agora porque é tarde demais, mas ela com certeza quer acabar com o sofrimento dele. Com um salto alto no ar, Yuri desfere um soco massivo em seu peito. Surpreendentemente, no momento em que ela desfere o soco, Yuri se sente impotente e perdeu sua habilidade de repente, e o soco não tem efeito. Isso dá uma abertura ao Ugami, e ele a soca contra a parede oposta, deixando-a inconsciente. Infelizmente, o Furry anuncia que a equipe vermelha usou 50 pontos para selar as habilidades da Yuri, deixando-a impotente. Acontece que foi o Kuro quem bloqueou as habilidades dela. Esse desgraçado ardiloso não perdeu suas habilidades de verdade, mas deliberadamente libertou os escravos de seu domínio, para fazer parecer que o Akira o tinha feito perder suas habilidades. O Kuro escondeu sua interface real em sua jaqueta e distraiu Akira dizendo que seus amigos estavam em apuros, e no momento em que ele saiu, o Kuro sinalizou seus outros membros da equipe para travarem suas interfaces nas torres, aumentando seus pontos e garantindo o suficiente para bloquear os poderes da Yuri. Com essa excelente execução, o Kiro enganou o Akira desta vez, e pelo menos antes de dar seu último suspiro, ele provou ser um verdadeiro grande mestre de planejamento estratégico. Enquanto Yuri está inconsciente, o Ugami se move para finalizá-la com um golpe final, mas o Akira usa alguns pontos e o Furry lhe concede uma mensagem transmitida, onde ele chama o Ugami e diz para ele não matar Yuri e os outros em troca de uma batalha 1 contra 1 com o Akira, dando-lhe uma chance de derrotar o rei da equipe verde. No entanto, o Akira avisa o Ugami que se ele matar seus amigos, ele retaliará matando o Kuro e desaparecendo de vista, e com o Akira fora de vista, não há como o Ugami vencer o jogo. O Ugami pega o telefone e esclarece que, como o Kuro desabilitou os poderes da Yuri, foi um sinal silencioso para o Ugami, dizendo que ele pode não conseguir. Mas como o Ugami ainda tinha que derrotar o Akira, ele concordou com a proposta e acordou a Yuri para falar com ele que ela ainda estava viva sozinha.
O Ugami dá um aviso severo ao Akira para chegar a tempo se ele não quiser que seus amigos sejam mortos. Ouvindo a transmissão do Akira, os membros da equipe verde ficam preocupados, imaginando o pior enquanto o Akira vai enfrentar o Ugami sozinho. Mas quando Shira os assegura que confia na habilidade do cara de executar o Ugami, eles cruzam os dedos para o Akira, esperando o melhor da situação. Falando do Shira, me pergunto como diabos aquele velho ainda está vivo depois que aquela velha maluca o arremessou. De qualquer forma, o Akira finalmente aparece, e o confronto começa. Fica tudo claro para o Ugami porque a principal preocupação do Kuro tem sido o Akira o tempo todo, vendo que todos os outros jogadores foram derrotados, mas ele ainda está de pé. O Ugami fica furioso e planeja se vingar do Akira por matar o Kuro, então ele avança com o primeiro golpe direto para o rosto do Akira, mas o Akira surpreendentemente se esquiva do golpe e chama Yuri para ativar o plano deles. Ele imediatamente levanta o punho para contra-atacar o golpe do Ugami, lembrando-se das lições que aprendeu enquanto praticava com a Yuri. O Akira usa o dobro da habilidade do Ugami para atingi-lo no peito, o que significa que ele multiplicou suas habilidades físicas 10 vezes, concentrando-as em um grande soco no peito do Ugami, que faz ambos os homens caírem no chão. Para o Ugami, ele se pergunta se este é realmente o fim, e aceita que viveu uma vida podre, o suficiente para merecer a morte. Infelizmente, ele, Kuro e sua mãe adotiva nunca terão o belo reino que tanto almejaram depois de viverem uma vida tão dura e cheia de desafios. Chocantemente, ele se levanta e admite que seu corpo dói pra caramba, mas que o Akira deveria entregar uma mensagem para Yuri, dizendo para ela se ajudar e ajudar a irmã mais nova para evitar que elas se tornem como ele. Com esta última nota, o Ugami cai de cara com um baque alto e morre. Do nada, alguns homens sinistros de preto aparecem do nada e começam a aplaudir o Akira. A equipe verde é anunciada como vencedora, e todos eles caem em celebração. O Akira se aproxima da Yuri e pede desculpas por abandoná-la. Ela diz a ele que não importa agora, porque ele ainda veio no final. Aparecendo atrás dele está o irritante Furry, que lhe diz que, como rei da missão, ele tem um último trabalho a fazer e para receber a recompensa de sua equipe, ele tem que segui-la para um destino desconhecido e cumprir uma tarefa. O Furry diz que ele pode até encontrar as respostas para suas perguntas quando chegar lá. Enquanto ela fala, alguns homens carregam Yuri e os outros em macas e asseguram ao Akira que não há nada com que se preocupar, pois ele verá seus amigos novamente quando terminar de cumprir seu papel como rei da missão. O Guru lhe diz para encontrá-la em uma determinada torre assim que terminar de se preparar. Após a conversa, Akira vai se refrescar à beira de um rio. Lá, ele percebe que tudo funcionou bem para que seu plano desse certo, que é avançar por todas as fases do jogo, até chegar ao núcleo, lidando diretamente com os de cima, especialmente aquele furry de merda. Nesse momento, ele é acompanhado por Omoto, o esquisitão que lidera a equipe azul. Ele pede os 200 pontos que prometeu por sua participação no jogo e diz ao Akira que observou quase tudo durante o jogo. Isso choca o Akira, que nunca viu nem a sombra do Omoto, mas o cara continua revelando que conhece as habilidades do Akira e da Yuri e as acha impressionantes e intrigantes. Esse cara tem vibes de serial killer, então o Akira começa a bolar um plano caso esse cara queira eliminá-lo. Ele tenta ganhar tempo extraindo informações dele como fez com a Yuri, mas o Omoto surpreendentemente lhe diz para não perder tempo, como se estivesse lendo sua mente. O Akira então lhe diz para revelar seu poder, então o Omoto estende a mão e pergunta se o Akira pode se esquivar do que está vindo. Então ele libera um poderoso raio do canhão que sai de sua mão, mais rápido do que seu oponente pode se esquivar. O Akira é arremessado para longe e mal consegue se levantar do chão, então o Omoto se aproxima dele e declara que estará ativo no jogo a partir de agora. Na verdade, ele não se importa muito em lutar contra o Akira, mas tem uma missão pessoal de matar o Furry com as próprias mãos, e precisaria da ajuda do Akira para isso. Com isso, ele se despede do Akira, até se encontrarem no quarto programa, deixando o Akira em estado de inconsciência. Na manhã seguinte, Akira acorda em sua cama e percebe que acabou de acordar de um pesadelo muito ruim. Ele segue sua rotina diária e se prepara para a escola, mas desiste no último minuto. Decidindo mergulhar completamente em um jogo, Akira vai a um fliperama e joga à vontade. No corredor, ele surpreendentemente encontra sua amada, Yuri. Ava a abraça forte, dizendo que vão jogar aquele jogo até o fim.